Na era em que escrever código ficou muito barato, escrever código ficou efetivamente, para todos os propósitos práticos, gratuito, a gente está começando a ver uma mudança de paradigma bastante interessante, em que algumas contribuições para projetos open source estão sendo consideradas contribuições nocivas. Não porque elas são necessariamente maliciosas, mas porque é preferível que você não faça nada do que você faça algo errado. A gente vai falar sobre o caso do TLDraw. Parece brincadeira, né? Eu tô aqui no SkellyDraw. TLDraw é isso aqui, ó. Se você olhar qual que é o serviço, efetivamente SkellyDraw, né? De novo. Enfim, TLDraw e SkellyDraw. É curioso eu, no meu canal, fazer um vídeo falando sobre... Enfim, você entendeu, né? O tema de hoje, o talvez título do vídeo, é que software é mais sobre escrever boas issues do que sobre escrever código. A gente vai pegar um texto, né, do TLDraw, e a gente vai falar sobre essa palavrinha aqui. Escrever boas issues. Se existe uma habilidade que tá muito valiosa hoje, é essa habilidade aqui. É a habilidade de você pegar uma codebase e escrever boas issues. Antes de ir pro tema de hoje, vamos falar do nosso patrocinador, a Abacus AI. Você já deve estar muito cansado de me ouvir falar, mas vale a pena, cara. Eu uso todos os meses, a Abacus custa apenas $10 por mês ainda. É muito mais barato do que quase qualquer outra coisa de IA hoje em dia, certo? Aí na faixa de mais ou menos R$50 você vai ter acesso a todos os modelos. O Nano Banana Pro, você pode até ver na prática, ó. Às vezes eu usei pra gerar partes de thumbnails, pra fazer teste AB, né? Funciona. Você vai ter acesso a todos os modelos de IA aqui, tá? O Gemini Pro, GPT 2.5 com Thinking, cadê o Opus Cloud Opus 4.5, que é o melhor modelo pra gerar código atualmente. Além disso, hoje a gente vai estar falando da feature, que é essa que você tá vendo na tela. Na tela a gente tá vendo o exemplo do Deep Agent com... Agora eles liberaram, né, o tal de Workflows. Então, o seu Deep Agent você pode solicitar para ele fazer coisas. O que é dentro do ferramental da Abacus AI, tá? Você vai lá na aba do Deep Agent, e o exemplo que a gente tá vendo é o exemplo de um medidor de sentimento, de análise de sentimento para e-commerce. Então essa pessoa tinha um e-commerce ali, um dropshipping da vida, um negócio nesse sentido. Ela pediu para Abacus AI, pro Deep Agent da Abacus, fazer um workflow que vai ser repetido toda semana para analisar o sentimento ali do que tá vendendo mais, o que tá vendendo menos. Esse Deep Agent tem acesso ao seu próprio banco de dados. Então ele pode comparar com semanas passadas e, enfim, ver como é que o sentimento sobre certos produtos no AliExpress tá mudando. Se tem mais pessoas comprando, menos pessoas têm mais interesse, esse tipo de coisa, e manda por e-mail no final, né? Isso daí foi criado inteiramente com o Deep Agent, e é um ferramental muito impressionante. Ele faz muita coisa, ele pode rodar de maneira agendada, né? Então pode rodar uma vez por semana e ele tem acesso a um banco de dados próprio. Enfim, todo o ferramental da Abacus AI por apenas $10 por mês. O link vai estar aqui na descrição. E vamos falar sobre boas issues. Texto aqui do Steve Ruiz, né? O mantenedor, acredito que o principal mantenedor do TLDraw, fique longe do meu lixo. Stay away from my trash. Essa semana escrevi uma issue no repositório do TLDraw sobre uma nova política de contribuições. Devido a um grande número de pull requests de baixa qualidade relacionados a IA, começaremos a fechar automaticamente pull requests de colaboradores externos. Você tem um caso aqui que, cara, é um mantenedor de repositório recusando ajuda porque ajuda mais atrapalha do que ajuda. A quantidade de código prolixa que a IA tá gerando, né? Você imagina o seguinte, né? Você tem o seu código aqui, a sua equipezinha, né? Você tem aqui os seus 5 pessoinhas, mantendo o código bonitinho aqui, né? Tem as linhazinhas de código. Cara, imagina, você juntou tudo, né? Porque tem open source, que notoriamente as pessoas recentemente têm visto open source como uma maneira pra encontrar emprego, e eu mesmo falo isso. Open source te ajuda a abrir portas pra emprego. É verdade, é fato. Open source fica bonito no seu currículo, é legal, ajuda a se vender. É bom isso pra comunidade open source? Não, não é bom. Mas é verdade, open source é bem visto, open source ajuda a arrumar novo emprego. E você tem milhões de pull requests chegando de pessoas que estão pensando, cara, se contribuições open source me ajudam a arrumar emprego, e a IA agora consegue fazer código bom, eu vou pegar um projeto open source, eu vou sair abrindo um monte de pull request atrás de pull request, abro 300 pull requests e ver se eu consigo mergear algo pra ter o meu nome lá no open source e conseguir um emprego melhor. O que eu vou te falar, né? Eu vou te falar o que o cara do TLDraw aqui vai falar. Eu esperava ter que defender minha decisão, mas a resposta foi surpreendentemente positiva, né? Eu acho que todo mundo, no momento que eu descrevi esse problema aqui, todo mundo entendeu o problema já. E a publicação gerou um bom debate no Twitter e no Hacker News. Grande parte
parte do debate girou em torno do reconhecimento de código de IA. E nota, o cara do Teledraw, ele é bem razoável, tá? Ele tem uma posição extremamente razoável, que é o seguinte: já aceitamos código escrito com IA. Eu escrevo código usando ferramentas de IA. Eu espero que a minha equipe também use ferramentas de IA. Detalhe importante, detalhe muito importante, tá? Eu vou dar zoom aqui, ó, pra você ver o quão importante isso daqui é. Se você conhece a base de código e sabe o que tá fazendo, escrever um código excelente nunca foi tão fácil quanto com essas ferramentas. Que absurdo, cara. Que mundo que a gente tá vivendo. E realmente é verdade, tá? Eu concordo com isso, pelo menos. Você pode discordar. Eu acho que com o Cloud Opus 4.5 especificamente tem uma mudança de vibe aí. A questão é mais fundamental. Em um mundo de assistentes de programação, o código de colaboradores externos tem realmente algum valor? Se escrever código é a parte fácil, por que eu iria querer que outra pessoa escrevesse? Cara, brutal. Todo repositório recebe por requests ruins, é óbvio. Uma das minhas primeiras grandes contribuições para projetos de open source foi a implementação de mais pontas de seta para o SkellyDraw. Escrevi o código e enviei um pull request. No dia seguinte, os mantenedores gentilmente me orientaram sobre a política de problemas primeiro e fecharam minha solicitação. Pô, eu queria umas setinhas diferentes, isso é legal. Tem setinha diferente? Tem, ó. Até tem umas setinhas diferentes. Ó que legal. Funcionou então, né? Tá rolando o negócio. Mas persisti, estava esboçando diagramas de estado, queria os pontinhos das minhas setas e me importava o suficiente para fazer acontecer. Então continuei engajado, me atualizei sobre a história do problema, Acabou que não era uma questão de implementação, mas sim de design. Como permitir que o usuário escolha as pontas de seta inicial e final. Quais componentes podem ser adaptados e quais precisam ser criados. Precisam de novos ícones. Aí ele deve ter ficado meio chateado e ele criou o TLDraw, né? Tem opções de setinha? Ah, tem, ó. Ele tem várias opções de setinha aqui no final do TLDraw. Tem mais opções. Por isso que ele criou, né? Enfim, né? Ele escreveu um novo PR, implementou e agora vocês podem adicionar um pequeno ponto ou qualquer outro elemento na ponta das suas setas do SkellyDraw. Se isso estivesse acontecendo hoje, o que seria diferente? Ainda precisaríamos ter discutido o problema, elaborado uma solução, seria necessária atenção constante, meus protótipos ainda seriam úteis para uma pesquisa de desenvolvimento, mas o custo de produção seria menor, eu teria produzido mais deles. Uma vez que tivéssemos o contexto necessário, em alinhamento sobre o que faríamos, a implementação final teria sido quase cerimônia, quem aperta o botão. É verdade, verdade. A gente tem dito isso, né? Tipo assim, se você consegue fazer o seguinte, né? Descrever a solução, né? Fazer um diagrama de onde vai ser essa solução, onde ela vai ser implementada, como que vai funcionar e tal. Se você consegue pensar nos edge cases e detalhes ali, cara, joga tudo isso aqui que você fez numa IA e o resultado vai ser muito parecido com o que você realisticamente faria, tá? No momento que você descreve uma solução super bem, tá feito, o trabalho tá feito. O trabalho é isso, né? É descrever a solução super bem. Eterno Sloptember. Começamos a receber solicitações de pull requests que supostamente corrigiam problemas relatados, mas que, em retrospectiva, eram obviamente correções pontuais. Tipo, corrija esse problema, feitas por um autor usando ferramentas de IA para programação. Sem um conhecimento mais amplo da base de código ou do propósito do projeto, os agentes de IA estavam interpretando o problema como verdadeiro e gerando um diff. Quaisquer problemas com o problema relatando eram multiplicados na solicitação do pull request, resultando em algumas das solicitações mais estranhas que eu já vi. Os pull requests teriam sido incríveis uns meses atrás, todos pareciam bons, estavam formalmente corretos, os testes foram aprovados, tínhamos até começado a receber alguns. Então comecei a notar padrões comuns. Os autores quase sempre ignoravam o nosso modelo de pull request. Mesmo pull requests grandes eram abandonados, ficando parados porque os autores haviam se esquecido de assinar o nosso CLA. CLA deve ser um checklist ali, né, dizendo que o committing guidelines deve ser. Os commits eram espaçados de forma estranha, com intervalos muito curtos entre cada um. Ao verificar os autores, descobri dezenas de pull requests em dezenas de repositórios. Caramba, que submundo, hein? Muitas outras contribuições problemáticas eram mais óbvias pela sua estranheza. Os autores resolviam um problema de uma forma que ignorava padrões existentes, incorporava outras partes de código ou seguia por um caminho completamente aleatório. Uma ou duas vezes comecei a corrigir e organizar esses pull requests, muitas vezes pedindo ao meu próprio Cláudio para fazer as correções que se beneficiassem do meu conhecimento mais amplo, né? Usar esse auxiliar, usar esse componente e tal, interface usuário existente, tudo isso enquanto eu pensava que teria sido mais fácil simplesmente codificar isso por conta própria. Que loucura, né? Então você vê, tipo, ele tava corrigindo um pull request de alguém que não tinha o contexto inteiro, que o Cloud fez também provavelmente sem entender completamente a aplicação, e ele tava usando o conhecimento dele pra melhorar a implementação do Cloud, e tipo, ele percebeu que era mais fácil só corrigir o problema, ao invés de ficar corrigindo o pull request de uma IA. Pelas discussões dessa semana, parece que essa experiência é padrão de todos os mantenedores de repositórios públicos atualmente. Caceta. Eu poderia estar escrevendo qualquer repositório que aceite contribuições externas para o SkellyDraw, como outro exemplo. Eles receberam mais que o dobro de pull requests no quarto trimestre de 2025. Teve uma mudança de vibe, né? Cara, se tu recebe mais que o dobro no quarto trimestre de 2025, em comparação com o terceiro trimestre, o dobro. Duas vezes mais. A gente tá presenciando uma mudança, tá? Uma mudança bem drástica aqui. Embora tenhamos recebido muito menos contribuições, nosso problema piorou recentemente de uma forma que me obrigou a tomar medidas. Stay away from my trash. Mais recentemente,
recentemente a gente começou a receber pull requests mais bem formulados, mas ainda eram tão fora de contexto que eu sabia que algo havia mudado. Eram pull requests que alegavam resolver um problema que não tínhamos ou corrigir bug inexistente. Cada um deles afirmava fechar uma issue. Uma olhada rápida no problema relacionado confirmou a causa. Um dos meus próprios scripts de IA, um /issue, comando no Cloud Code, estava fornecendo instruções incorretas. Como assim, cara? Como se eu, de uma empresa de tecnologia de alto nível, estou constantemente me deparando com bugs e pequenos detalhes de UX, tá? Que não tenho tempo de documentar completamente, mas quero registrar para uso futuro. Antes eu reportava no Linear, ou em um dos nossos tickets de problema, como tickets vazios, corrigindo um bug na barra lateral, e torcia para me lembrar mais tarde exatamente do que se tratava. Para ajudar, eu criei um /issue, um comando que gerava problema bem definido a partir de entradas pouco específicas. Beleza. Eu encontrava o bug e escrevia rapidamente algo como bug. O menu só deve estar visível quando a sidebar, sei lá o que. Executava o Cloud Code para tentar descobrir a causa e continuava meu trabalho. Eu recebia um problema, em seguida a resposta como uma análise da causa raiz do bug ou sugestão de implementação. Aqui tá um exemplo desse, ó. Surge um problem statement baseado numa issue. Enfim, ele criou tipo quase uma macro, né, pro Cloud Code criar issues ali bonitinhas no GitHub, baseado numa descrição. Até bem interessante isso. Eu gostei disso, eu quero adotar isso aqui também. Eu quero adotar, descrever uma issue muito tchan e o Cloud Code me ajuda. Quando funcionava, quando o problema era óbvio, minha contribuição era detalhada o suficiente, o Cloud criava um problema bem pesquisado e pronto pra ser resolvido. Eu geralmente complementava com outro comando para take o problema e tentava implementá-lo. Tá. Mas se o problema fosse complexo ou minha contribuição contivesse pouca informação, a IA seguia na direção errada e criava um problema com um bug imaginário ou uma solução inútil. Eu fechava o problema, dedicava mais tempo para refiná-lo, ou decidia que a ideia era errada desde o início. Tá, não faz sentido. Sendo uma única pessoa fazendo isso, cara, parece excelente e eu quero esse workflow, na real. Eu gostei desse workflow. Nesse sistema, a imprecisão é lubrificante. Meus antigos tickets do botão de correção eram de baixa qualidade, mas úteis. Eles adicionavam entropia e o sistema, mas valiam a pena para capturar certo tipo de bug ou ideia. Esse novo sistema é uma troca semelhante, introduzindo ruído em troca de outras coisas. A diferença é que o ruído é bem formulado, e para um observador externo, o resultado do meu botão de correção pode parecer idêntico ao relatório de bug profissional, bem pesquisado e intelectualmente sério. No passado, meus problemas graves teriam sido ignorados, os problemas pareciam errados e o esforço parecia necessário para corrigi-los. Os problemas pareciam errados e o esforço necessário para corrigi-los recairia sobre o autor. O ruído nunca foi um problema porque ninguém se daria o trabalho de escrever uma diff complexa baseada em um problema tão simples. Pode crer. A IA mudou tudo isso. Meus problemas simples estavam se tornando solicitações de pull request simples, com a IA fazendo os dois lados do trabalho. Meu pobre Cloud havia criado um problema sem sentido, fazendo com que o próprio Cloud do colaborador criasse uma solução sem sentido. A questão é que o meu problema de IA, por mais tosco que fosse, estava agregando valor. A solução de IA, por mais tosca que fosse do colaborador, não. Faz sentido, será, que uma issue mal descrita agrega valor? Cara, eu não sei. Eu acho que a issue, se ela for muito mal descrita, ela não agrega valor também. Mas talvez, né, o cara que escreveu, ele vai se lembrar o que ele tava querendo dizer quando aquilo lá acontece. Havia um meio termo, uma boa parte do processo que eu teria feito, mas que o colaborador não poderia ter feito. Era ler o problema e decidir se fazia sentido. Ao invés disso, eu acabei sem querer pedindo contribuições inúteis. Onde isso nos leva? Isso nos leva a um ponto que a melhor coisa a fazer para nossa base de código é bloquear contribuições externas. Pelo menos da GitHub dão um suporte melhor para controlar quem pode contribuir, quando e onde. Supondo que o contrato social das contribuições permaneça alterado, precisamos de ferramentas melhores para manter a harmonia. Na minha opinião, a maior ameaça ao modelo do GitHub vem da rápida desvalorização do código alheio. Quando o código era difícil de escrever, trabalho mal feito era fácil de identificar. Isso aqui é um problema muito, muito real de IA. Às vezes, cara, por causa da precisão da ferramenta, do quão bem pensado aparenta ser a solução, da complexidade dela, você pode ter uma solução hiper complexa para um problema que nem existe. Enfim, quando o código era difícil, né, valia a pena o custo de revisar o bom trabalho. Se o código é fácil de escrever e o trabalho ruim é praticamente indistinguível do bom, então o valor de contribuição externa é provavelmente menor do que zero. E se esse for o caso, eu tô começando a achar que então é melhor limitar a contribuição de comunidades nos lugares onde ainda importa. Reports, discussões, perspectiva e atenção. Não se preocupem com o código, eu mesmo posso apertar o botão. Bom, voltamos, né? Quando o custo de escrever código é zero, software passa a ser sobre escrever boas issues. E apertar o botão, né? Apertar o botão aqui, o Cloud, é mero detalhe. Isso linka com um vídeo que a gente falou recentemente ali. Acho que o vídeo do dia 11 ou 12 de fevereiro, mais ou menos, em que eu falo sobre o que aprender na era da IA. O que você vai aprender? É aquilo que te permite entender bem software, entender bem código, ao ponto de que você consiga descrever uma boa issue, uma boa solução para o problema. O código é, na verdade,
Na verdade, mesmo, pra todo mundo que era sênior pra cima, o código em si sempre foi mero detalhe, tá? Tipo, não tem nada de mágico que um sênior faça que um júnior não faça, em nível de for loop, while... Cara, programação, efetivamente, vamos falar sério, programação é for loop, é while, é chamada de função, é request e response, tá? É, tipo assim, 90% do código que você vai ler se resume a isso daqui e operações básicas de aritmética e manipulação de string array. Tipo, na prática, é tudo isso daqui, basicamente. A partir do momento que o pleno consegue... E eu acho que esse ponto de virada é no desenvolvedor pleno. Um desenvolvedor pleno, ele tem o ferramental e a fluidez necessária para escrever quase todo o código que ele consegue conceber na cabeça dele. A grande diferença vai ser o que ele consegue conceber na cabeça dele. O que ele consegue pensar de boa solução. Esse é o pulo de pleno pra sênior, né? Enfim, o que você pensa sobre isso? Deixa um like e um comentário pra ajudar aí o canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você quiser aprender mais comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai ter um link pra todos os cursos do canal. Eu que dou quase todas as aulas. Uma aula ou outra vai ser com um professor de faculdade, com um recrutador, com um empreendedor e tal, que são aulas mais interessantes. É mais interessante que essas pessoas deem essas aulas. Todos os cursos do canal vão ter um link aqui na descrição, tá? Você pode comprar qualquer um deles, pedir reembolso depois de um mês por qualquer motivo. Não é os 7 meses que eu sou obrigado a te dar de arrependimento, né? Todo mundo é obrigado a te oferecer 7 meses pra compras na internet. Eu te dou um mês inteiro. Se quiser assistir o curso inteiro, decidir que não gosta e pedir reembolso, pode fazer. Fica à vontade. Aqui, ó, na descrição. Tô esperando, vai. Pode comprar, não tem risco nenhum. Você pode assistir. Pode gostar, pode não gostar, tanto faz, eu não me importo. E mesmo assim, pedir reembolso. Mesmo se você gostar. É porque eu confio em você.